Olá, você que está aí nos assistindo. Nós estamos estreando hoje um novo programa aqui no canal chamado Conversando com o Psicanalista. Nós temos aqui a contribuição de Yuri Ganem, tá? E se você quiser sugerir um tema, você pode colocar aí nos comentários a sua sugestão de tema, de assunto, que a gente vai analisar direitinho e muito vai nos ajudar a fazer conteúdos novos para vocês, tá bom? Então, o assunto de hoje... sim, antes de falar o assunto, eu quero pedir a vocês que vocês deem a curtida de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que assinem o sininho, tá bom? Tem um sininho que é bom que vocês toquem para que vocês possam receber todas as notificações toda vez que um vídeo desse canal chegar ao YouTube. Então, aqui eu gostaria de que Yuri se apresentasse. Por favor, Yuri. Yuri Boa Ganem. tarde. Isso, Boa Gleide. tarde. Boa tarde a Gleide, a todos. Então, minha carreira ela é marcada na área da psicanálise clínica, né? Tenho acho que 2 décadas, entre 20 a 15 anos de prática. Atendo em consultório, ministro aula no curso de formação de psicanalistas em pós-graduação, e especificamente em algumas cadeiras, né? E sexualidade é uma das cadeiras que eu pego, além de psicanálise dos sonhos e algumas outras mais, que é um tema interessante para a gente também, em algum momento, discutir, tratar e trazer informações novas. Com E a certeza. sexualidade é uma delas, Gleide, e é um tema bem interessante. E é isso. Eu estou aqui para auxiliar no que for possível para esclarecer e desmistificar alguns conceitos que a gente tenha enraizados, né? Perfeito. Hoje a gente vai conversar sobre homossexualidade e outras orientações sexuais, tá? A gente, desde pequeno, costuma a, a aprender, as pessoas nos falam, quer sejam pais, quer sejam... Se bem que hoje já mudou muita coisa, graças a Deus, né? Mas a sociedade, de uma forma a padronizar, né, que o correto é ser heterossexual e não ser bissexual ou ter outras orientações sexuais. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vai ser um bate-papo legal, do bem. Então, assim, a primeira pergunta é: como a psicanálise vê essas orientações sexuais e como também a OMS vê? Qual o parecer da OMS acerca desse assunto? É com você. Perfeito, gente. Perfeito. Vamos lá. Primeiro ponto que a psicanálise provoca é aquele conceito de sermos, né? Então, eu proponho uma desconstrução desse conceito do sermos. Ninguém é nada, nós estamos, né? Então, é um conceito bem arrojado, no sentido de que eu sou hétero, eu não sou hétero, eu estou hétero. No Exato. futuro, eu não posso dizer como eu vou Sim, estar, né? exato. Ou como eu estive. Então, a psicanálise põe uma desconstrução do ser e transformar este ser em estar. Porque o ser dá uma ideia de finitude, de produto acabado, de missão cumprida, de estagnação, quando o ser humano evolui a cada Exato. minuto. O ser humano muda de percepção, o ser humano muda de gosto, o ser humano Exato. muda. Estando vivo, ele é uma metamorfose ambulante, como dizia o saudoso Raul Seixas, né? E é exatamente assim que funciona. Tudo está em movimento, né? Perfeito, perfeito, A gente perfeito. obedece ao eterno devir, né? Muito falado Exatamente, na filosofia, o perfeito. eterno vir a ser.
Então, ok, vamos lá. Então, partindo dessa premissa da possibilidade de ampliação dos conceitos, desse conceito enraizado de sermos, né, e evoluindo para um estarmos, o rumo que você pode tomar de sua vida é qualquer um. E a OMS parece que incorporou esse conceito de mobilidade e mudou também. Há umas Graças a 2 décadas, graças a Deus, há umas 2 décadas atrás, salvo engano, o conceito da OMS até a terminologia chamada era homossexualismo, que tem o prefixo ismo, está ligado a uma doença, assim como estigmatismo, como uma série de outros ismos, né, que são qualificados como doença. Então, ela acordou para isso e tirou a homossexualidade da lista de doenças. Quando ela fez isso, a terminologia incorporada deixou de ser homossexualismo e passou a ser homossexualidade, como o de sexualidade. Porque cidade está ligada a um prefixo de escolha, opção, prazer, né? Beleza, como nada é estagnado e as coisas mudam a cada minuto, com o passar do tempo, esse conceito também se modificou, né? Então, no período em que a OMS, a nomenclatura passou a ser de homossexualidade, passou a vigorar a vontade do outro, passou a vigorar o desejo do outro, mas ainda rígido e preso àquela posição de ser. Ele é homossexual. Ela é homossexual. Ele é bissexual. Ela é bissexual. Esse conceito se ampliou, né? Esse conceito evoluiu e passou a ser chamado de homoafetividade, ou biafetividade, ou heteroafetividade. Dentro desse conceito de afetividade, da terminologia afetividade, ele cortou, ele separou o que é ato sexual do que é afeto, emoção e amor, né? Nessa separação, um leque de possibilidades se abriram, né? Se abriu, né? Então, assim, algumas pessoas, elas podem até ter práticas com outra pessoa do mesmo sexo e não ser considerado homoafetivo. Ah, Yuri, como é isso? Como é que funciona isso? Eu não consigo conceber. Funciona de modo simples, né? Ele separa sexo de afeto. Se você se afeiçoar, se você se apaixonar, se você amar, se você quiser casar, se você quiser namorar, se você quiser ir para um cinema de mão dada, se você quiser transar também, se você quiser fazer qualquer coisa ligado à questão afetiva com a pessoa do mesmo sexo, aí o nome passa a ser chamado homoafetividade ou biafetividade, quando há a alternância. O conceito de biafetividade, ele é até um conceito, ao meu ver, estranho. Por que eu digo estranho, Gleide? Porque a gente já viu aqui que ninguém é nada. Nós simplesmente estamos. Se nós estamos, o bissexual rotulado, quando ele se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo, ele está como homoafetivo. Quando ele se relaciona com pessoas de sexo diferente, ele está como heteroafetivo. Então, dentro dessa ótica, o conceito de bissexualidade não existe. Porque se a pessoa ela não é, ela está. E esse estar é um momento transitório, né? Então, esse conceito da biafetividade, ele cai por água abaixo. Ele vai ser ou homoafetivo ou heteroafetivo. E isso pode alternar, né? Se você considerar essa mobilidade de não sermos nada, mas estarmos naquela posição em determinado momento. Mas é só um devaneio filosófico da terminologia dos conceitos, né? Bom, dentro dessa premissa, você pode ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo e não estar homoafetivo. Por quê? Porque é só o ato sexual. Aí eu pergunto para você, e como é? O ato sexual com a pessoa do mesmo sexo não é diferente? Culturalmente, pode chocar ou não, depende da cultura que você olhar. A cultura grega é muito comum a homoafetividade ou a relação, não é nem homoafetividade, era apenas a iniciação sexual com pessoas do mesmo sexo. O que prova ou evidencia que esses conceitos eles podem ser dissidentes, né, do ato com com o afeto, né, a separação do ato do afeto.
Então é isso, esse conceito é bem novo, é bem diferente. Enquanto você vê pessoas sofrendo porque são homossexuais e se privando de uma série de coisas, presa ao rótulo, você vê ou chega até a mão dessas pessoas, Gleide, por seu canal, a possibilidade de uma ampliação de conceitos que alivia esse sofrimento. Não há por que sofrer, né, por conta disso. Tem gente que gosta de comer feijão com arroz, outro gosta de comer macarrão. Tem gente que gosta de ir para o cinema, outros gostam de ir para a praia. Tem gente que gosta de ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Tem outras que preferem do mesmo sexo. E isso é alternado. Você pode gostar de ir para a praia hoje e ir para o cinema amanhã. Qual o melhor? Verdade. Depende do seu momento, né? Qual o melhor para você? Isso vai depender do seu momento. Então, esse conceito de que o homem, o ser humano, ele é algo dinâmico, randômico, ele está chegando muito forte na sociedade contemporânea, principalmente nas novas gerações, né? Então, a psicanálise tem esse olhar móvel, esse olhar não rotular, esse olhar de possibilidades. E esse olhar de separação do sexo com o afeto. Né? A visão contemporânea tem pairado nesse sentido. E trazendo alguns casos práticos que a gente vê em consultório, Gleide, por exemplo, a evidência mais cabal disso, eu conheço casos, situações da pessoa ser um homem trans, ou seja, Sim. ele era ele nasceu como homem e optou por mudar, né, para o sexo feminino. Né? Então ele colocou silicone, né, ele se veste como uma mulher. Fez a transição, né? Ele não fez a cirurgia, mas ele se caracteriza como a identidade dele é feminina. Porém, ele se desvincula completamente da questão sexual, essa identidade dele. Ele nunca teve relações com outro homem, ele não gosta de pênis, pelo contrário, ele tem até uma certa repulsa pelo pênis. Né? Aí você se pergunta, como é que funciona isso? Isso é só para mostrar para vocês que o leque identitário, né, nessa área é gigante, são infinitas as possibilidades. Verdade. Então, ele é homem, na verdade, sim, ele tem a identidade feminina, mas a identidade natural dele, natural não, o termo até, a identidade de nascimento dele era de homem. Mas a identidade contemporânea, atual, de vestimenta, de tudo mais, é feminina. Mas ele não se relaciona sexualmente com mulheres, com homens. Ele se relaciona com mulheres. E para dar um nó maior ainda na cabeça, ele arrumou uma namorada, mulher, que está no processo para virar trans, né, masculina. Então, assim, ela é uma mulher que fez a mastectomia, tirou os seios, e eles estão namorando. Então, ele tem pênis, ela tem vagina, eles têm relação normal, como qualquer pessoa. Né? Normal, até um conceito que você começa a rotular. Né? Mas ele tem a relação pênis-vagina. A naturalizar, né? Dizer exatamente. Que é natural, só esse tipo de coisa, sim, e não. Enfim. Sim, exato. Então é isso. As possibilidades são gigantes, Gleide. As possibilidades são inúmeras. A gente não deve rotular a si mesmo, muito menos ao outro, né? E viver o presente, viver o momento em que a pessoa está e como ela é feliz. Ela tem que ser feliz. A psicanálise diz que você tem que ser feliz sem destruir a felicidade de ninguém. A premissa da psicanálise principal, maior, é essa. Né? E aliviar as angústias humanas. Ótimo! Esse papo tá, assim, maravilhoso. Para desmistificar, Yuri, toda essa questão, porque tem muitas pessoas, mas muitas pessoas. Certa vez eu coloquei um vídeo curtinho aqui no canal, né, falando um pouco, eu acho que 1% do que você está dizendo, e aí uma pessoa que é bissexual colocou um comentário falando assim, moça, porque eu me esqueci até de me identificar, né? Meu nome é Gleide Ribeiro, esqueci de me identificar no vídeo. Aí colocou, moça, como você me ajudou, né?
como você me ajudou. Está sendo uma luz, né? Agora, olha só, se foi uma luz para essa pessoa, imagine o farol que não será essa nossa live aqui, né? Porque foi, Tomara. mas vai ser sim. Eu acredito muito que Deus também encaminha pessoas certas para os locais certos, né? Então, a gente vai tentar compartilhar, disseminar, né, esse vídeo para todas as redes sociais que a gente puder, que a gente tem acesso. Eu só não tenho o Twitter, mas, enfim, a gente vai fazer esse trabalho de divulgação, porque, Yuri, é muita gente que sofre, muita gente, inclusive, que procura um psicólogo, um psicanalista, e tantas outras que não têm condição de pagar, né? Ficam com as suas angústias para si mesmas, muitas vezes não conseguem nem compartilhar essa angústia, falar sobre ela com o vizinho, com um amigo, muito menos com a própria família. Né? A gente vê muito. E quantas pessoas bissexuais, bissexuais não, mas transexuais, que acabam por mutilar o seu próprio corpo, um membro do seu próprio corpo, seja o seio, seja o pênis, né? Por essa dificuldade de aceitação e de se colocar nesse enquadramento de heterossexual. Porque ele não se vê, ele se olha ele ou ela se olha no espelho e não se vê representado por aquela imagem, né? Porque dentro de si ele se vê como uma pessoa de um outro sexo, que não aquele de nascença. Sim, perfeito. Rapaz, é interessante isso, Gleide. Assim, a sociedade que a gente vive é muito perversa. Nós somos seres ainda muito atrasados, muito animalizados, né? Então, essa característica do poder humano, principalmente do poder masculino, está muito ligada à sexualidade. Então, assim, eu sou o macho alfa, o outro macho eu vou subjugar, as fêmeas estão sob meu domínio. Isso é resquício da nossa ancestralidade animal, quando a gente atuava em bandos ainda, né? Em matilhas, você vê isso, enfim. À medida que o homem evolui, que o homem se olha mais para o outro com um olhar mais espiritualizado, esse conceito começa a cair. E a imposição, a preocupação com a vida sexual do outro começa a mudar. Eu ouço uma coisa sempre interessante no meio psicanalítico, que é o seguinte: se você se preocupa com a minha sexualidade, é porque você está interessado em mim. A psicanálise aponta isso. Aquele cara que se incomoda, que está preocupado, será que meu filho é gay? Meu Deus, será que meu filho vai se relacionar com homem? Ele se vê naquela posição. Né? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Isso é o ponto mais certo. Exato. Muitas vezes vê alguém que não tem a sua orientação sexual, e agride, e bate. Bate, mata, né? Rapaz, isso é muito complexo. A gente tem que falar muito disso ainda. Esse rapaz que mata, e essa mensagem aí vai para as pessoas que estão assistindo, que são assim, é porque no seu íntimo você tem um interesse com aquele tipo de sexualidade. E não aceita. E não aceita, e repulsa aquilo dentro de si. Repudia, né? Tem dificuldade mesmo de aceitar, de lidar com a situação. E esse sofrimento se manifesta em agressão ao próximo. Então, se você se acha ou
em si esse conceito muito forte, terapia tenta se entender mais um pouquinho da onde vem essa raiva, da onde vem esse ódio. Esse ódio é porque você sente aquilo e quer, né, incomoda. E você precisa destruir aquela liberdade para você não enxergar mais aquilo, para não cobiçar. É igual a pessoa que é viciada em doce. Se você abre a geladeira todo dia e vê um doce ali, você fica doido de comer aquele doce. Então você tem que tirar aquele doce da frente. O que é que você faz? Você joga o doce fora. Exato. Então, exato. Exatamente. Deu uma Forma de frisada pensar aqui, na mas mente é assim, eu tenho que tirar o doce da pronto. frente da geladeira, senão eu vou comer. Voltou. Exatamente. Então o funcionamento Voltou. é esse, Gleide. Pode Olha, falar, Gleide. Yuri, eu acho que esse preconceito, né? Essa dificuldade de enxergar o outro e às vezes até a si mesmo como diferente, como aquele que não se encaixa naquele padrão, né, entre aspas, porque nada é padronizar. Quer dizer, a sociedade costuma padronizar, né? Costuma a colocar os rótulos e tal, quando na verdade, como você falou, tudo, nada é, tudo está, né? Porque a vida está em constante movimento, em constante movimento. Então, eu posso estar heterossexual agora e mais adiante ter uma relação homoafetiva, me identificar com relacionamentos assim, e tá tudo bem, não tem nada de errado, tá tudo bem, né? Rapaz, deu uma frisada na sua imagem. Mas aí eu tava pensando, como eu acredito que você está me escutando, Yuri? Nossa, parece que agora caiu. Yuri, você está me escutando? Está me vendo? Gleide? Oi, pronto. Voltou. Agora a sua imagem continua frisada. Mas deixa eu colocar aqui, enquanto a sua imagem não. Parece que houve uma queda aqui, não sei se foi uma queda na conexão. Esse papo tá para lá de bom. Quando começa a esquentar, né? Para deixar um Show, gostinho de só quero um mais para frente, instante. Gleide. Pronto! Voltou! Voltando? Então, assim, como eu estava falando, essa atitude não é de rotular, de maltratar as pessoas, de não respeitar, porque você pode até não concordar Sim, com questão claro. religiosa, enfim, por Uhum. uma questão qualquer, mas é seu dever respeitar. É seu dever respeitar. Sim. E Né? até, Então, Gleide, viu, para os religiosos, Jesus é um ícone da religiosidade eu ia falar ocidental. isso. Eu E ia ele falar deixou isso. 4 premissas, né, até do viés religioso. Ele falou 4 coisas interessantíssimas que cabe a gente colocar aqui. Eu não vim para Sim, julgar, eu vim para salvar. No caso da gente não é perfeito. ninguém para salvar, mas a gente pode ajudar. Sim, claro, a gente Atire está a aqui para primeira contribuir. pedra quem não tiver pecado. Atire a primeira pedra. Né? Ame ao próximo como a si mesmo. Ele não fala ame ao próximo hétero. Ele fala ame ao próximo como a si mesmo. Exato, Né? Então, até do exato. viés religioso, e perdoe 70 vezes 7 todos os dias. Então, até no viés religioso, não tem fundamento, não tem um porquê de eu odiar um irmão por uma opção sexual. É inconcebível, é animalesco. Sim. Reduzir ao homem a, a, a um ser não pensante.
né? Exatamente. E isento de amor. Exatamente. Isento de amor. O que Exatamente. não é o caso. Nós pensamos e nós temos a capacidade de exercer a nossa amorosidade para com o outro. Se somos assim com os animais, com os vegetais, com uma plantinha que nós temos em casa, por que não, ainda que não compreendamos direito uma situação qualquer, por que não tentar se colocar no lugar do outro? Será que nós gostaríamos, quando as pessoas rotulam a gente ou por sermos baixinhos demais, ou por sermos altinhos demais, gordinhos, magrinhos, ou seja, quando estamos fora do padrão, né, de que se estabeleceu de que é bonito e nada é bonito ou feio, a gente se incomoda quando a gente fala, olha lá aquela baixinha, quando Sim, as pessoas falam, né? Eu sim. tenho 1,5 m, gente, eu tenho 1,5 m. E isso nunca foi impedimento para coisa alguma na minha vida, para coisa Uhum, alguma, perfeito, né? perfeito. Então, eu acho que a gente tem que procurar se espelhar no exemplo de Jesus Cristo, assim como no exemplo na vida de Buda, no Sim. exemplo na vida de outros mestres Líderes da espirituais. humanidade, exato, porque Gandhi, enfim, qualquer outro grande mestre da humanidade, rotulou ninguém, né? Sem dúvida, sem dúvida. E então, Yuri, olha, amei, amei. Eu acho que a gente, nesse pouco tempo que a gente falou aqui, falamos de muita coisa, e eu só tenho a agradecer a sua contribuição, que foi de grande valia e sempre será, né? Esse é o nosso primeiro. A gente começou, está estreando com uma chave dourada realmente, lançando luzes, lançando reflexões, possibilidade, né? Para a gente refletir. Então, assim, como esta live, ela não está sendo ao vivo, né? Não está sendo ao vivo, até porque este canal Profundo C, ele precisa de 1.000 inscrições. Daí a gente conta com vocês também para se inscreverem no canal, como eu, né, sugeri, convidei a todos vocês. Se inscrevam no canal, a gente está precisando de inscrições para que a gente possa fazer lives ao vivo, porque se gravada é um tesouro assim em pó, né? É algo assim precioso. Imagina isso ao vivo, como que não vai ser? Vai arrebentar a boca do balão. Não é, Gleide, eu me Yuri? coloco à disposição dos seus assinantes para qualquer dúvida, qualquer pergunta, sem nenhum compromisso, não precisa pagar consulta nenhuma para isso, não. Eu estou à Aí, ó. disposição para a gente trocar ideia, conversar, bater um papo. Se você vamos marcar um horário para a gente trocar uma ideia, eu tenho algumas dúvidas, o que é que você me orienta? Posso deixar meu contato aqui contigo, Gleide, para os seus Perfeito. ouvintes? Por Então, meu favor, fique à zap é o vontade. 719-8540-6609. Estou à disposição de vocês Pronto. para o que vocês precisarem. E eu vou também colocar na descrição desse vídeo o seu celular, porque às vezes a pessoa perde um pouco, embora ela possa retornar, né, Sim, 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 o sim. vídeo para escutar melhor. Mas, enfim, de qualquer forma, eu vou sempre colocar nos episódios desse nosso programa, irei sempre colocar na descrição do vídeo o seu contato, tá bom? Beleza. Então, Ok. aqueles que não têm possibilidades financeiras de estar com um psicanalista, com um psicólogo, com um profissional do comportamento humano,
pode aqui, acompanhando esse canal, acompanhando esse programa, tirar muitas dúvidas e, como eu falei anteriormente, participar, colocando sugestão de temas e tal, colocando suas perguntas, suas questões aqui nos comentários. Então, gente, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, Yuri. Abraço, Gleide. Fiquem com Deus. Um abraço. Abraço.